Eu achei que eu tivesse mandado, ok? Então, bom, agora que começou a aula, tá gravando. Então, eu vou só, gente, só para ficar registrado, gravado, eu mostrei o Moodle para vocês, mas para ser, assim, coerente, tá bom? Olha, para ficar registrado, porque é melhor, né? Só um minutinho, que a gravação começou só agora. Então, coisas importantes, porque talvez alguém possa não ter assistido a aula, tá? Resumido agora, porque eu já falei quase 8 minutos disso. Essas atividades numeradas são obrigatórias e sequenciais. Então, para abrir a atividade 2, você precisa estar aberto a 1, para abrir a 3, precisa estar aberto a 2 e assim sucessivamente. O questionário de vocês é a atividade 8. Observe que ele está restrito a partir do dia 31/8 e você precisa ter aberto a atividade 7, ok? O questionário vai variar entre os dias 31/8 a 4/9, iniciando a meia-noite do dia 31/8, encerrando às 23h59 do dia 4/9, tendo um prazo de 2h30 para poder responder, tá bom? A média, como o professor André tinha falado, fica sendo a média entre as duas maiores notas que você obtiver nessas 3 notas aqui, tá bom? Por fim, eu já tinha falado lá, mas para ficar registrado, nesses vídeos, nessas aulas, nos prints, tem exercícios sugeridos que vocês possam resolver sobre o conteúdo, ok? Esses exercícios você consegue acessar, então, por meio aqui dessa pastinha livros que fazem referência, então, ao livro de Fundamentos de Matemática Elementar, ok? Esse é um resumo do que eu tinha falado antes de iniciar a gravação, ok? Então, vou parar de partilhar a tela e a gente vai para a aula, propriamente, para fechar o conteúdo com o que for possível falar aqui hoje, tá bom? Estou só esperando a tela aparecer para vocês. Bom, agora vocês estão vendo, né? Nós, como eu falei, nós vamos iniciar com algumas relações entre senos e cossenos, ok? No final é tudo sobre senos e cossenos, mesmo que apareçam outros nomes, tangentes, cotangente, coisa do tipo, porque são relações entre senos e cossenos. Uma tangente é o seno dividido pelo cosseno, como a gente pode ver na gravação que eu deixei lá de semana passada para vocês. Esta primeira relação, ela é conhecida como a relação fundamental da trigonometria, ok? Então, ela é conhecida como relação fundamental da trigonometria. E não é à toa chamar de fundamental, por quê? Porque as outras todas decorrem dela, tá bom? Todas as outras que a gente obtiver vão ser a partir dela. E, como eu falei, nós vamos ver outras duas que são importantes no curso de cálculo de vocês, principalmente quando vocês estiverem vendo integração. Então, eu vou integrar e, né, então, assim, a gente vai ver, né, quando vocês chegarem em cálculo, em algum momento vocês vão ver derivadas, depois vocês vão ver integrais. E, então, por exemplo, você vai precisar integrar coisas que relacionem integrais trigonométricas. E a gente usa dessas relações que envolvem tangentes e secantes, cotangentes e cossecantes, tá bom? Então, por que para todo... Na verdade, aqui está escrito para todo ângulo entre 0 e 2π, vale essa relação, mas, na verdade, quando a gente estuda, isso aqui depois não precisa ser só para entre 0 e 2π, mas vale para todo real também, tá bom? Como que a gente veria isso? Quando, por exemplo, se eu tivesse tempo num curso regular, para falar sobre as funções trigonométricas. Então, nas funções trigonométricas, o nosso domínio não fica entre 0 e 2π, ok? Mas ele fica, então, vale para ângulos negativos, vale para maiores do que 2π, e o que, na verdade, essas funções são circulares, ela anda, percorre em períodos de 2π, então, se a gente estuda primeiro de 0 a 2π, depois fica fácil entender o resto, tá bom? Mas, então, por que entre 0 e 2π vale essa relação, ok? Então, a trigonometria na circunferência, né, ela é estudada na circunferência unitária, de raio 1, e nós definimos 2 eixos, um eixo para ser o eixo dos cossenos e um eixo para ser o eixo dos senos. Esses eixos são perpendiculares, tudo isso foi observado na gravação deixada anteriormente. Então, esse, só para lembrar, o eixo dos cossenos, e eixo é o eixo dos senos. Quando eu pego um número entre 0 e 2π, eu escolho um ponto para ser a origem dos arcos. Então, esse é o ponto padrão, é o ponto A, que tem coordenadas 1 e 0. Quando você pega esse, então, você cria uma funçãozinha que manda aqui dentro da circunferência a imagem dele através de um número P, ok?
Então, por exemplo, se eu tivesse um ângulo de 90 graus, a imagem estaria aqui em cima. Ah, um ângulo de, sei lá, de 120 graus é maior do que 90, ia ser algo aqui no meio, ok? Então, a gente aprende a marcar assim, dentro da circunferência de 0 a 2π, você marca as imagens dos pontos. Então, digamos que seja P, aqui a imagem do nosso ângulo X, ok? Então, P é a imagem do ângulo X, nós temos a origem dos arcos O, e esse P ele tem algumas coordenadas, tem um valor para X, digamos P1, e um valor para Y, P2, ok? Então, quando eu olho para o arco AOP, eu tenho aqui, então, na verdade, o que a gente chama o ângulo X. Olha, esse é o ângulo X, né? O ângulo X. E P é a imagem desse ângulo X na circunferência, ok? Deixa eu pontilhar aqui, que fica melhor para a gente pôr. Vou pôr de verde. No eixo X, então, eu tenho o número P1 e no eixo Y tem o número P2. Ok? Então, eu tenho aqui P1 e P2. Ponto P com coordenadas P1 e P2. Então, no X você tem P1, no Y você tem P2. Esse tamanho OP1 a gente chama o cosseno do ângulo X. E esse tamanho, vou grifar de rosa, por exemplo, OP2, a gente chama o seno do ângulo X, ok? Então, se eu pegar o triângulo que está lá dentro, eu tenho o seguinte triângulo. Olha, eu tenho um triângulo com as seguintes coordenadas, um triângulo retângulo. Então, o vértice O, o P e o P1. Aqui é o nosso ângulo X, esse é um triângulo retângulo, ok? O tamanho OP1, como eu falei, é o que a gente chama o cosseno de X. O tamanho PP1 é o seno de X. E OP é o raio da nossa circunferência, mas nossa circunferência é uma circunferência de raio 1, circunferência unitária, então vale 1. Se nós usarmos o teorema de Pitágoras, o que diz o teorema de Pitágoras? Bom, o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado, no caso a hipotenusa é OP, então o segmento OP ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Então um cateto é o OP1, e o outro cateto é o PP1 ou P1P, tanto faz a ordem, ao quadrado. Fato é que OP1 é o cosseno, PP1 é o seno. Então, para ficar igual está escrito aqui, eu vou começar pelo seno. Seno ao quadrado, PP1, então seno ao quadrado, mais OP cosseno ao quadrado, isto vale 1. Pronto, resolvido o grande mistério da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale sempre 1 para qualquer ângulo, por conta disso. Então, você fica tranquilo para poder mexer com senos e cossenos. A gente já vai ver um exemplo de como a gente usa isso. Olha, mas essencialmente o que essa relação te diz? Ela te diz o seguinte, olha, se você conhece o seno de um ângulo e sabe em qual quadrante está esse ângulo, por exemplo, no nosso desenho está no primeiro, mas poderia estar no segundo, no terceiro ou no quarto, você consegue achar o cosseno. Ou, se você conhece o cosseno, você sabe achar o seno, usando essa relação entre eles, tá bom? Outras relações que aparecem, então, as outras duas que eu falei que são importantes para o curso de cálculo de vocês, então eu vou chamar de corolário, ou seja, uma consequência direta do teorema, ok? Bom, eu vou só voltar aqui para não precisar ficar escrevendo, mas assim, porque aqui no final eu tinha um resumo das relações, tá bom? Então nós estudamos algumas relações. A secante, que é o inverso do cosseno, então 1 sobre o cosseno. A cossecante, que é o inverso do seno, então 1 sobre o seno. Antes de eu falar da cotangente, eu vou só mostrar a tangente para revisar para vocês. E a tangente, que é o seno dividido pelo cosseno, ok? O que é a cotangente? A cotangente é o inverso da tangente, 1 sobre a tangente, que também pode ser escrito, então, como cosseno dividido pelo seno. São outras relações trigonométricas, tá bom? Então, eu vou até deixar, antes de pôr esse corolário, vou deixar isso para ficar até mais claro para a gente, porque, como foi gravado, eu imagino que muitos não tenham... por algum motivo assistido ainda, tá bom? Pronto, vou selecionar essa região, vou apagar ela. Então, observação é o seguinte. Observação aqui pra gente, quando vocês estiverem estudando. Observação é o seguinte, olha. A tangente de um ângulo X é o seno dividido pelo cosseno, ok? A secante de um ângulo X é 1 dividido pelo cosseno. A cossecante é 1 dividido pelo seno, ok? E a cotangente
é cosseno dividido pelo seno, ok? Existem relações, então, entre estes, por exemplo, entre a tangente e a secante, entre a cotangente e a cossecante, mas que no final são relações entre senos e cossenos, ok? Então, qual é a consequência daquele nosso resultado? Como eu falei, então, é um resultado que é importante, inclusive para o curso de cálculo de vocês. É o seguinte, olha. A primeira relação diz para a gente o seguinte, que a tangente ao quadrado de um ângulo mais 1 é a secante ao quadrado. E a segunda relação diz o seguinte, que 1 mais a cotangente ao quadrado é a cossecante ao quadrado. Existem diversas outras relações, gente. Mas, assim, mesmo se fosse numa aula normal, talvez não tivesse tempo de mostrar. O que eu escolhi foi o que nós mais utilizamos lá, a gente precisa utilizar em cálculo, tá bom? Então, tentando tornar útil a aula para o cálculo. Então, por que a primeira relação é verdadeira? Olha, por que essa relação entre tangente e secante é verdadeira? Pelo seguinte, nós sabemos que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1. Bom, o que tem de em comum entre a tangente e a secante? Bom, gente, tangente e secante, observa o seguinte, as duas estão divididas pelo cosseno, né? Essa é a relação que tem entre tangente e secante. Então, para que apareça tangente e secante aqui, eu preciso dividir por cosseno, ok? Entretanto, se eu dividir só por cosseno de um lado, eu estrago. Então, se eu divido por um lado, eu também divido o outro. Só que todo mundo está aparecendo ao quadrado, então eu vou dividir não pelo cosseno, mas sim pelo cosseno ao quadrado. Então, eu fico com cosseno ao quadrado e cosseno ao quadrado, isso que eu coloquei de vermelho a mais. Então, é aquela ideia de uma balança, né? O que você faz de um lado, faz do outro, você não estraga a igualdade, ok? Isso desde que o cosseno não seja zero, né? Você não pode dividir por zero. Bom, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, então eu vou escrever aqui separado. Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, tá num denominador, mais cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Isto é 1 sobre o cosseno ao quadrado. Né? Só desmembrei o lado esquerdo da nossa igualdade. Volto aqui e olho de novo, olha. Tangente é seno sobre cosseno. Então, a tangente ao quadrado é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Então, esta primeira vira tangente ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, um número dividido por ele mesmo é o número 1. Então, mais 1. 1 sobre o cosseno ao quadrado. Então, 1 sobre o cosseno é o que a gente chamou de secante. Então, 1 sobre o cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Pronto. Daqui que sai a primeira relação, ok? Como que a gente obtém a segunda relação? Bom, a segunda relação envolve cotangente e cossecante. Mas cotangente e cossecante, elas têm em comum o fato de ser dividido pelo seno. Então, o que vai mudar nessa demonstração aqui? Vai mudar que, em vez, no lugar aqui de vermelho, você colocar o cosseno ao quadrado, você colocar seno ao quadrado. Então, o resto é só repetir passo a passo, tá bom? Então, não precisa ser justificado, tá bom? Vamos ver, então, um exemplo de como a gente usa a relação fundamental para descobrir valores das outras relações se a gente tiver um deles e uma informação sobre o quadrante ao qual está o nosso ângulo, ok? Então, o seguinte exemplo. Imagina, então, que nós tenhamos a seguinte informação, olha, o seno é 4/5. E o x, né, o nosso ângulo, é um ângulo que está entre 90, π sobre 2, e 180. Então, pergunta, né, determine as outras relações trigonométricas. Quais outras? Cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Ok? Na prática, no dia a dia, para resolver exercício, gente, então exercício simples, revisão em trigonometria, você nem precisa lembrar essas outras. É claro que lembrando, às vezes diminui suas contas. Mas se você parte desta relação fundamental, você consegue chegar nas outras todas, ok? Bom, como tangente, secante, cossecante, cotangente, então tem divisões por cossenos ou por senos, o nosso problema fica resolvido se a gente achar qual é o valor do cosseno, ok? E qualquer que seja o ângulo, vale essa relação. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1.
Como nós temos o valor do seno, então, o seno é 4/5. 4/5 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado é 1. Então, o problema está quase resolvido, certo? Por quê? 4/5 é 16 sobre 25. Então, se eu passo para o lado de lá, fica 1 menos 16 sobre 25. Isso é 25 menos 16 sobre 16, que é 9 sobre 16. Eu só fiz a continha de divisão, né, a subtração dessas frações. Ou seja, nós temos que o cosseno ao quadrado é 9 sobre 16 avos. Então, o cosseno fica sendo mais ou menos a raiz de 9 sobre 16. Então, o cosseno é mais ou menos 3/4. E aí, assim, a gente chega no impasse, né? É mais ou é menos, né? Como decidir? Então, as informações que os exercícios dão, elas têm que ser o suficiente para responder isso, ó. Ela falou o seguinte, o ângulo está entre 90 e 180, né? Porque, lembra lá, π equivale a 180 graus. Então, π sobre 2 é 90. O nosso ângulo está entre 90 e 180 graus. Então, eu preciso lembrar qual é o sinal do seno, do cosseno nesse quadrante, no segundo quadrante. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Olha, se eu voltar aqui, então o que eu tenho... esse é da tangente, cadê? Do cosseno está aqui. Olha, o cosseno é o seguinte, então, definição do cosseno, né? O cosseno é o tamanho no eixo X, como eu tinha falado. E no primeiro quadrante, o x é positivo. No segundo quadrante, que é o ângulo maior que 90 e menor que 180, o valor do x, a abscissa, é negativo. Então, o cosseno é negativo no segundo quadrante. Pronto. Cosseno é negativo no segundo quadrante. Então, como o x pertence ao segundo quadrante, a conclusão é que o cosseno de x é menos 3/4. Achamos a primeira das relações, ok? As outras surgem naturalmente, porque, olha só, né? Então, achar cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Para achar a tangente, bom, tangente é seno dividido pelo cosseno. Se nós temos o seno, que é 4/5, então eu fico com 4/5, perdão, dividido pelo cosseno, menos 3/4. Então, divisão de fração, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 25, isso, 9, 3/4, isso mesmo, tá certo. Ah, mas aqui, ó, gente, ninguém me corrigiu, ó, sabia que tinha um trem errado. O denominador era 25 e virou 16, né? Não pode ser. Se o denominador é 25, tanto que o 25 tá aqui em cima, né? Eu botei foi esse 16 embaixo. Fica 9 sobre 25, eu vi que tinha um trem errado. Só corrigindo aqui, então. Então é 25. E aí sim. Mais ou menos 3/5. Agora sim. 3/5. E aí o mesmo argumento. Olha, como está no segundo quadrante, o ângulo é negativo, o valor do cosseno é negativo, então não pode ser o positivo, é o menos 3/5. Ok? Agora sim, corrigido. Então aqui ó, tem que ser corrigido. Né? Então deixa eu apagar esse pedacinho. O seno, por informação, era menos 4/5, ou 4/5, e o cosseno menos 3/5. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Nós temos 5 multiplicando em cima e embaixo, né? Então, cancela. 4 vezes menos 1 é menos 4, dividido por 3, então pronto. A tangente é menos 4/3. O que é a secante? Então, secante é 1 sobre o cosseno. Sendo 1 sobre o cosseno, e nós temos o valor do cosseno, então fica 1 sobre menos 3/5. Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Menos 5/3, né? É exatamente o inverso, né, gente? Ó. A secante é o inverso do cosseno. O que é a cossecante? A cossecante é o inverso do seno. Bom, agora dá para fazer imediato, né? Se o seno é 4/5, o inverso é 5 sobre 4, né? 5/4. Então, 5/4. E a cotangente? A cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é menos 4/3, né? Estou apontando aqui agora. Então, vai ser menos 3/4. Ou você poderia achar fazendo como? A divisão entre
né? Se tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno. Então, você ia ficar com menos 3 quintos, divididos por 4 quintos, ia dar menos 3 quartos da mesma maneira. Então, se nós conhecemos um deles e a informação sobre qual quadrante ele se localiza, a gente consegue achar as outras relações. Você poderia me questionar, teria como usar alguma dessas relações para a gente achar? Sim, por exemplo, a partir do momento que eu achei o cosseno, eu tenho a tangente. Então, se eu uso a relação de tangente ao quadrado mais 1, a gente obtém o secante ao quadrado, ok? Só que é muito esforço para pouco resultado, ok? Essas, como eu falei, essas relações são importantes em outros contextos, né? Então, assim, lá no cálculo é importante, ou para deduzir outras relações, mas na prática, no dia a dia, se você recordar a relação fundamental, basicamente você resolve esses exercícios e estudo básico de trigonometria, tá bom? Com tudo isso que a gente falou aqui, dá para vocês, então, lá do livro, lá texto, dá para resolver os exercícios que estão nas páginas 66 a 71, ok? Exatamente dos números 91 ao 110. Então, assim, professor, é muito exercício. Na verdade, então, primeiro não é para responder tudo, senão nem se fosse no modo presencial teria tempo. Segundo, é porque esse livro que a gente usa como referência, ele tem diversos exercícios resolvidos. Então, ele faz um exercício resolvido e põe, sei lá, uns 10 no mesmo modelo, 8 no mesmo modelo, não sei, diversos. Então, você vê a solução de um, resolve um ou outro e pronto, né? Assim, então, quando eu recomendo é que, assim, não resolvam todos, né? Estude um ou outro desses e aprenda a usar a relação fundamental, tá bom? Para poder encaminhar, então, para o final da aula, eu vou falar alguma coisa agora que chama redução ao primeiro quadrante. Ok? Então, eu vou quebrar a página aqui. Vou falar de algo que chama, então, redução ao primeiro quadrante. E o que é essa redução ao primeiro quadrante? Ela é o seguinte, essencialmente, bom, então, só para voltar um pouquinho aqui na circunferência, porque ela é importante para a gente, eu não preciso desenhar ela de novo. A circunferência trigonométrica, ela é dividida em quatro regiões, 4 quadrantes. Pronto, ela é dividida em 4 quadrantes. Primeiro, a contagem aqui é sempre no sentido anti-horário, tá bom? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. O que a gente vai estudar agora? O seguinte, se você souber calcular senos e cossenos no primeiro quadrante, você consegue achar os correspondentes no segundo, terceiro e quarto. Reciprocamente, se eu tiver um ângulo no terceiro quadrante, ou no quarto, ou no segundo, eu vou conseguir achar o valor dele em função do primeiro. Então, essencialmente, tudo que a gente precisa saber é como calcular senos e cossenos de 0 a 90. E depois disso, você consegue, então, montar uma tabela bem grande com outros valores correspondentes. Por exemplo, lá em trigonometria, no triângulo retângulo, a gente aprendeu para calcular, eu até montei uma tabela para vocês aqui, eu estou voltando. Senos e cossenos de 30, 45 e 60. Com esses valores, eu vou só citar alguns dos quais a gente consegue achar. Com 30, a gente consegue achar, por exemplo, o seno, o cosseno e tangente do ângulo de 150, do ângulo de 210 e do ângulo de 330. Com 45, a gente consegue achar, né, as mesmas relações para os ângulos de 135, 225 e 315. Para o de 60, a gente acha de, né, 120, 240 e 300. Okay? Então, só para ver assim, se a gente conhece alguns, a gente sabe achar outros correspondentes, todo em função do primeiro quadrante, que são menores do que 90. Aí eu vou printar, eu deixei pronto, vou printar para vocês uma tabelinha assim bem ampla de um em função do outro, tá bom? Mas essencialmente funciona o seguinte, né? Então, quando eu dou aula lá no ensino médio, eu falo o seguinte, olha, então imagina que você fosse uma formiga, ok? E por quê? Porque aqui é o seguinte, eu tenho a origem dos arcos e a contagem a gente faz no anti-horário, ok? Mas você pode pensar o seguinte, só pôr o nome dos arcos aqui que são importantes pra gente. Se fosse uma formiga e você, sei lá, voltou 30 graus para cá, ok? Quando você lembra que senos e cossenos são, na verdade, os valores de x e de y que você olha nessa circunferência, então se eu tenho um ponto P aqui, ele tem uma coordenada P1 e P2, ok? Então, se eu andei 30 graus para cá, ou se eu saí de 180 e voltei 30, então, sei lá, estou num outro ponto P aqui, P', por exemplo. O valor do meu y, a altura é a mesma.
Então, eles têm o mesmo seno. O valor do x não é o mesmo, mas o que eles mudam é só a questão do sinal, né? Se para um lado você tem positivo, para o outro você tem negativo. Então, o que muda é só o sinal, ok? Como que eu faço um esquema para a gente poder lembrar disso? É o seguinte, olha só. Então, se você tem, né, em vez de você marcar o ângulo aqui, como a gente marcaria, o jeito mais fácil de a gente lembrar é o seguinte, olha. Se eu percorrer um certo ângulo alfa aqui, ou x, não importa, eu vou percorrer o mesmo, só que voltando de 180. Então, eu vou ter π menos alfa. E o que a gente está dizendo? Por exemplo, eu acabei de dizer para vocês o seguinte, olha, que o seno de π menos alfa, ele é o mesmo que o seno de alfa. Por quê? Eles têm a mesma altura. Eles estão no mesmo lugar do y. Já o cosseno de π menos alfa, ele tem um sinal trocado, porque o x para o lado de cá é negativo, enquanto o x para o lado de cá é positivo. Então, eles têm sinal trocado. Então, o que a gente precisa, então, o que eu estou dizendo para vocês aqui agora é o seguinte, olha, se a gente sabe calcular o valor de um seno ou de um cosseno no primeiro quadrante, eu sei achar o mesmo, o correspondente no segundo quadrante, só observando essa regrinha de sinal, ok? Pode estar em graus, gente, então, observação, ou poderia estar em radianos, né? Perdão, aqui está em radianos, mas poderia estar em graus. Então, em vez de ser π, poderia estar lá 180 menos alfa, é o seno de alfa, e cosseno de 180 menos alfa, troca o sinal, cosseno de alfa, ok? Então, esse é o que a gente chama de redução primeiro quadrante. Como eu pego um ângulo no segundo quadrante, estudo ele no primeiro. Então, isso aqui seria a redução no segundo quadrante. Como é a redução no terceiro quadrante? É a mesma coisa, só que assim, em vez da gente andar o mesmo ângulo alfa, pensando em 30, certo? Então, em vez de andar o mesmo 30 subindo, eu vou descer, ok? Então, deixa eu tirar a retinha. Pronto, aqui nós teríamos π mais alfa. Eu saí de 180 e andei alfa. Por exemplo, eu saí de 180 e andei 30 para baixo, certo? No terceiro quadrante, então agora a gente começa a linkar as coisas que a gente já estudou. Olha, no terceiro quadrante eu olho para os sinais, ok? Vou voltar aqui porque está escrito. Mas se você olhar, então, o sinal... Vou vir primeiro no seno, ok? Sinal do seno no terceiro quadrante, ó, essa tabelinha ajuda a gente bastante a lembrar. Ó. Primeiro e segundo, eles têm o mesmo sinal. No terceiro, ele tem sinal trocado. Por quê? O y está para baixo, é negativo. Ok? Isso quando a gente lembra que seno é o eixo y e cosseno é o eixo x, essas relações de sinais ficam fáceis da gente lembrar. O cosseno, como eu estou falando do eixo x, observa, o x no terceiro quadrante é negativo. É o quadrante onde todo mundo é negativo. Então, se eu olho para o terceiro quadrante, o que eu estou dizendo? Olha, o seno de π mais alfa, o y é negativo. Então, ele tem um sinal trocado com seno de alfa. O cosseno de π mais alfa, ele tem um sinal trocado com cosseno de alfa. Ah, professor, e se tivesse em graus? A mesma coisa, tá bom? Então, o seno de 180 graus mais alfa tem um sinal trocado. E o cosseno de 180 graus mais alfa tem também o sinal trocado. Okay? O que é importante para a gente aqui, gente, isso eu não escrevi, deveria ter escrito, é que o ângulo alfa, vou botar de verde, está entre 0 e π sobre 2, ou seja, está entre 0 e 90 graus, ok? Porque senão poderia passar, né? Se eu pegasse um ângulo de 100 graus e somasse com 180, ele não ia cair no terceiro, ele ia cair no quarto, é isso que eu estou falando para vocês, não seria verdade. A gente já vai ver no exemplo como achar outros ângulos, tá bom? Mas só para fechar a teoria de maneira geral, a representação no quarto quadrante. Bom, no quarto que a gente fez, a gente saiu de 0 e voltou um tanto. Ou poderia pensar, eu fiz a volta completa em 360 e voltei esse alfa. Então, de 360, de 2π, eu voltei alfa. Então, a redução no quarto quadrante, ela diz o seguinte, olha, o seno de 2π menos alfa, o seno está para baixo, eixo y, então tem sinal trocado com do seno. O cosseno, os dois estão na parte positiva do x, então ele tem o mesmo sinal. Ou, se tivesse em graus, o que nós estamos dizendo, é o seno de 360 graus menos alfa, tem um sinal trocado com seno de alfa. Enquanto o cosseno de 360 graus menos alfa tem o mesmo sinal do cosseno de alfa. Ok? Então, isso aqui é observação em graus. Exemplo, como é que eu uso isso na prática? É o seguinte, olha só. Nós vimos lá atrás, por exemplo, que o seno de 30
vale meio, né? Então a pergunta, né? Quanto é o seno de 150, seno de 210 e o seno de 330, né? Como a gente pode achar esses ângulos, ok? Bom, o que a gente observa é o seguinte, né? Eu botei em graus para facilitar o entendimento. Ah, mas se fosse em radiano ia estar como, professor? Ia estar o seguinte, ó. Se fosse em radiano, ia estar seno, 30 graus em radiano, é π sobre 6. Seno de π sobre 6 é meio. Então, determine o seno de 150. Como é que é 150? É π menos π sobre 6. Então, quando você faz essa continha, isso dá 5π sobre 6. Ah, e o de 180, né, que é π mais π sobre 6, ia dar 7π sobre 6. 2π ia dar, né, 210 é 7π sobre 6. O outro, então, ia dar 2π menos π sobre 6, 12 menos 1, 11π sobre 6. Né? Π sobre 6 é 30, vezes 11, 330. Então, isso seria a pergunta em radiano, se não fosse em grau, certo? O que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar o seguinte, gente, né? Ó, vou pôr até o desenho da circunferência que ajuda a gente a lembrar. O sinal do seno, né? O seno, ele é positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e no quarto. O ângulo de 30 graus, se ele tivesse aqui, então, se eu voltei de 180 a 30, eu estou no 150. Então, o seno de 30 e de 150 é o mesmo. Então, ele é igual ao seno de 30, que vale meio. E esse a gente deduziu em sala. Ah, o de 210, então, professor, é como? Nós fizemos o quê? Nós saímos de 180 e andamos mais 30, né? Se você sai de 180 e anda mais 30, você chegou em 210. Então, tem sinal trocado. Então, é menos o seno de 30. Como você sabe que o de 30 é meio, então dá menos meio. Ah, o de 330. Então, nós saímos de 360 graus e voltamos 30 graus. Então, nós estamos no 330 graus. Então, também tem um sinal trocado com o de 30. Ok? Agora, se a gente pega aquela tabela, vou até voltar aqui, porque assim, poderia construir ela à mão, mas seria assim, muito perco de tempo, né? Mas só para mostrar. Se a gente pega essa tabela aqui que nós conhecemos, 30, 45, 60, mais os de 90, 180, 360, com esses de 30, 45 e 60, olha só, com o de 30 a gente achou 150, 210 e 330. De 45 a gente consegue achar alguns respectivos. O de 60 também. A gente consegue achar, então, um monte de ângulo entre 0 e 360 graus, ok? Essa construção que eu fiz aqui para vocês foi o de 30, certo? Como que ficaria, então, ela, né, uma tabela bem completinha desses valores de ângulo, que, por exemplo, deve ter lá no, no livro aí que eu passei para vocês. Mas a gente obtém o seguinte, ó, essa seguinte tabela. Bom, eu falei só de, desculpa, eu falei só de seno e cosseno, certo? Mas assim, não preciso falar só de seno e cosseno. Vou ficar em seno e cosseno, e como é que a gente acha os outros? Nós achamos os outros fazendo as respectivas relações que eu falei lá atrás. Essa tabela, vou circular de verde aqui, de 30, 45 e 60, é o que eu tinha passado para vocês. 30, 45 e 60. Para seno, cosseno e tangente, certo? Na verdade, quanto menos informação a gente conseguir lembrar para lembrar tudo, é melhor. Se a gente lembrar só do seno e cosseno, dela já deriva tudo. Por quê? A tangente é quem? Seno dividido por cosseno. Então, eu pego o meio e divido por raiz de 3 sobre 2, e a gente obtém 1 sobre raiz de 3. O que é a cossecante? Então, a cossecante, porque essa aqui está em inglês, tá bom, gente? Então, por isso está CSC. A cossecante é o inverso do seno, é 2. A secante é o inverso do cosseno, 2 sobre raiz de 3. E a tangente, a cotangente é o inverso da tangente, 1 sobre raiz de 3, então fica raiz de 3, ok? Esses UD que não está definido, ou seja, é quando está dividindo por zero. Então, essencialmente, a gente escreve aqui no Brasil, o E com risquinho, não existe. Mas essa de verde que eu circulei para vocês, vou pegar até o marca-texto, vou passar na cor amarela aqui. Se a gente lembra ela, e as reduções ao quadrante como paciente, consegue obter todos os outros. Porque, por exemplo, então aqui, ó, eu vou grifar aqui, ó. Entre 120 e 150, nós estamos no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno tem o mesmo sinal, o cosseno muda, ok? Olha,
o de 60 e de 120, mesma coisa. O de 135 e de 45, a mesma coisa. O de 30 e o de 150, como a gente tinha feito, a mesma coisa. Aqui em cima está em graus, embaixo está em radianos. O do cosseno. O cosseno no segundo quadrante, gente, ele, só para lembrar, o cosseno no segundo quadrante, ó, mais, menos, menos, mais, né? Então, eixo X, né? Ele é negativo. Então, observa, repete esses valores de cá, mas todo mundo com sinal negativo. Então, olha só, o de 120 é o mesmo de 60, só que com sinal negativo. O 135 é o mesmo de 45, só que com sinal negativo. O de 150 tem um sinal negativo em relação a esse. E isso se repete por ciclos. Por exemplo, o do terceiro quadrante, todos são negativos. Então, se todos são negativos, o que vai acontecer é aparecer os de lá, só que com sinais trocados. No quarto quadrante, então pôr de rosa aqui entre 300 e 330. No quarto quadrante, o cosseno é positivo, mas o seno é negativo. Então, observe, os sinais trocam na linha do seno. E na do cosseno permanece. Ok? É só você pegar os respectivos representantes. Então, se a gente lembra essa de amarelo que está aqui, você lembra tudo. Você não precisa de mais nada além desse. Ah, e os outros? Os outros é só você lembrar. Olha só, é a divisão entre um e o outro, certo? Por exemplo, aí só um comentário, né? Por que, por exemplo, a cotangente não existe no ângulo zero? Porque é o seguinte, ó, o seno de zero é zero e o cosseno é 1. A cotangente do ângulo X é o cosseno dividido pelo seno. Então, seria pegar o número 1 e dividir por zero. E isso não existe. Então, por isso que está em inglês, como eu falei, o D. Esses que estão o D, tudo que aparece o D aqui é porque você, na verdade, está dividindo por zero. Você não pode dividir por zero, ok? Mas o resto tudo você consegue obter da mesma maneira. A tangente é dada pelas divisões, certo? Então, nós achamos essa linha. Onde os senos e cossenos têm sinais contrários, então, mais por menos, a multiplicação ou a divisão dá menos. Então, pode ver que no segundo e no quarto quadrante, as tangentes têm sinais negativos. No terceiro e no primeiro, tem sinais positivos. Elas se repetem, tá vendo? As coisas se repetem. Cossecante, então é só você inverter aqui, CSC, cossecante, então é 1 sobre o seno. É só você inverter o seno. Se o seno é positivo, é positivo. Se o seno é negativo, é negativo. Pode ver, ó. Trocou o sinal no terceiro e no quarto quadrante. Eles trocam o sinal. O mesmo argumento para secante, que é 1 sobre o cosseno. Pode ver que, por exemplo, o secante, por exemplo, do ângulo de 60 graus, era o inverso de meio, que é 2, é positivo. No segundo quadrante tem que ser negativo. Cadê? Aqui, ó, menos 2, segundo quadrante, ó, menos 2, negativo. Tá bom? Por quê? Porque o cosseno de 120 é menos meio, o inverso é menos 2. Opa, no quarto quadrante, negativo. No terceiro quadrante, negativo. E no quarto positivo. Então, só de conhecer essa que está grifada de amarelo, a gente tem acesso a esta outra inteirinha. Eu vou pôr ela de novo aqui limpa, porque eu fiz um monte de marcação, tá bom? Tabela de ângulos completinho. E aí, com isso, a gente encerra a aula, tá bom? Vou deixar ela completinha aqui. E vou pedir para pôr outra página, porque como fica gravado, depois vocês podem pegar o PDF, o finalzinho da gravação, só para eu voltar aí na sala para a gente for. Esta... Não, transferidor não, perdão. Esta aqui, ó, que ajuda vocês a lembrarem, tá? Qual é qual, tá bom? Então, por exemplo, né, 0 graus ou tem o correspondente radianos, né? 0 graus é o zero, mas assim, 360 graus é 2π ou 12π sobre 6. Aí fica seu critério lembrar. 30 graus, π sobre 6. 60 graus, π sobre 3. 90 graus, π sobre 2, tá bom? Não tenho de 45 aqui no meio, mas é só uma continha para você fazer. A melhor maneira, então, eu gosto de ser econômico nas relações para lembrar. É lembrar que 180 graus é π e o resto ser resolvido por regra de 3, tá bom? Com isso a gente fecha, então, o conteúdo nosso. Vou voltar aqui na sala. Alguém respondeu não? A Sara respondeu não sobre o quê? Mas, então, assim, só para fechar o fio da meada ali, a gente fecha o conteúdo nosso, tá? Não é todo o conteúdo que vocês teriam ao longo de um ano letivo normal, tá? Vocês teriam mais conteúdo, certamente. Mas acho que, dado o ensino remoto,
uma boa quantidade de conteúdos para vocês, tá bom? Assim, um comentário importante, então assim, já fechamos em questão de conteúdo o curso, né? Então assim, não tem mais o que cobrar, o que falar nesse sentido, né? O que faltaria, né? O que faltou num curso regular para vocês poderem complementar, pensando num bom curso de cálculo? Então assim, comentário para vocês, né? Primeiro, então, ver as funções trigonométricas, funções que envolvem senos, cossenos, tangentes e as suas recíprocas, tá bom? Quando vocês forem estudar isso, então, assim, os ângulos vão passar de ser só positivos, vão poder ser negativos também. Então, lá na integração, isso vai fazer sentido para vocês. Algumas fórmulas que relacionam, então, senos e cossenos de somas e diferença. Ah, professor, eu sei o seno de 30, o seno de 45, será que com isso eu consigo achar um seno de 15, que é a diferença entre eles, ou um seno de 75? Consegue, tá bom? E, além disso, o que ficou faltando de falar com vocês, que o professor não me disse que não tinha falado, que é a função modular, mas essa eu falei bem rapidinho para revisar com vocês, tá bom? Eu mandei de novo aqui o link da chamada, para quem não preencheu, poder preencher. E se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário ou qualquer sugestão, eu estou também à disposição, tá bom? Algum comentário, alguma pergunta? Bom, gente, então assim, vou encerrando a aula, agradeço vocês, mas deixo a recomendação, deixem o mudo em dia, tá? E tentem resolver os exercícios para na próxima semana, vocês, quem tiver alguma dúvida, poder usar esse momento para tirar a dúvida. O período da prova abre na terça, se a pessoa não tiver nenhuma dúvida, claro, pode responder na terça ou na quarta. Se tiver alguma dúvida, você tem a quarta ainda para responder, porque vai até sábado, tá bom? Então, tentem resolver o exercício e a gente usar da melhor maneira possível a aula na semana que vem, tá bom? Para tentar tirar dúvidas e permitir que vocês façam um bom questionário avaliativo, tá bom? Assim que a gravação chegar para mim, eu deixo lá no Moodle para vocês. E eu fico à disposição também para responder pelo Moodle, ou pelo e-mail, ou algum atendimento que vocês venham marcar. Vou encerrar a gravação, tá? Eu agradeço vocês. Uma boa semana. Espero poder encontrar vocês na disciplina de álgebra linear, tá? Boa noite.